Eu estava vendo uma entrevista do CEO da Malfjets. A Malfjets, não sei se dá para ver aqui direito, mas enfim, é esse cara aqui, inclusive. E basicamente nos últimos meses, no último ano aí, eles viralizaram muito. Eles são uma empresa que basicamente eles intermediam quem quer fretar um jato para viajar com quem é dono do jato, né? Mas qual que é o ponto? Uma das coisas principais discutidas na entrevista foi em relação a conteúdo orgânico. E um dos motivos, inclusive, da empresa deles terem crescido muito foi porque não só eles estão num mercado extremamente convencional, que muitas das empresas são muito conservadoras, não fazem conteúdo nem nada do tipo, e existem há 20, 30 anos, por exemplo, como também eles exploraram esse mercado no sentido de fazer algo que as pessoas nunca fazem. Né? As pessoas desse mercado nunca fazem, que são os conteúdos, principalmente no formato que eles fazem. Então, por exemplo, tem vários vídeos do CEO basicamente conversando com uma pessoa que quer fretar um jato. Só que, obviamente, eles selecionam muito bem quais são esses vídeos que eles postam. São vídeos muitas vezes engraçados. E tem situações, por exemplo, que as pessoas, né, fora desse meio, inclusive, e dentro desse meio, se relacionam e gostam de comentar e assim por diante. E muitos dos clientes que eles conseguiram vieram a partir dos filhos de quem, por exemplo, freta o jato. Então, o filho viu lá um vídeo no TikTok ou no Instagram, falou pro pai, ó, tem a Malfjets e tal, e aí o pai começou a usar. E assim por diante. Mas qual que é o ponto disso tudo? Quando eu olho, por exemplo, para vários dos clientes que a gente tem dezenas de clientes que são e-commerce de moda em um dos nossos negócios, eu vejo a diferença que existe entre quem consegue fazer muito bem o conteúdo orgânico e quem não consegue fazer o conteúdo orgânico bem feito. Então, existe uma pequena parte dos nossos clientes que sabe muito bem fazer o conteúdo, fazer narrativas, viralizar e assim por diante. No final das contas, se a gente para pensar, como quase ninguém sabe fazer isso direito, apesar de ter muita gente produzindo conteúdo, quase ninguém sabe fazer isso direito, quem sabe fazer isso direito tem uma vantagem. Literalmente por quê? Se você tem um bom conteúdo orgânico, que não só consegue trazer pessoas, né, para dentro do seu perfil, mas ele também traz pessoas que são qualificadas para dentro do seu perfil, você elimina a necessidade de ter um canal de aquisição, sei lá, como mídia paga, para fazer esse trabalho de trazer essas pessoas novas que ainda não te conhecem. Só que fazer isso, fazer a parte orgânica bem feita, ela consegue custar muito mais barato do que, por exemplo, rodar um anúncio no Google Ads, rodar um anúncio no Meta Ads e assim por diante. Então, uma das partes mais caras do processo, né, por exemplo, de rodar anúncios, é rodar anúncios para quem ainda não te conhece, trazer essa pessoa e ainda fazer ela comprar. Isso custa muito dinheiro e está custando cada vez mais grana. E a grande maioria das empresas está sofrendo com isso já tem alguns anos. E vai ficar cada vez mais caro. Mais pessoas anunciando, as plataformas vão mudando também o algoritmo e assim por diante. Faz parte do modelo de negócio deles ter mais pessoas anunciando, porque é assim que eles ganham mais dinheiro, né? Qual que é o resumo da história? Como eu falei, existem oportunidades de executar essa parte do conteúdo orgânico muito bem feito para atrair clientes ou potenciais clientes, né? E não necessariamente precisa trazer o cliente de fato, mas de fato trazer essa pessoa que ainda não te conhece para te seguir, para te acompanhar, para entrar num público de remarketing, para começar a assistir os stories e futuramente essa pessoa vai de fato comprar alguma coisa. Porque quando a gente olha, por exemplo, se você quer colocar 1.000 impressões, 1 milhão de impressões, 10 milhões de impressões, 100 milhões de impressões, dependendo, obviamente, da sua habilidade ou da habilidade de quem está tocando a parte orgânica, é muito mais barato de fazer isso do que anunciando. E existe uma questão também importantíssima que, como quase nenhuma marca sabe fazer isso direito, quem sabe fazer tem uma grande vantagem, porque todo mundo consegue rodar anúncio, mesmo que seja ruim, todo mundo consegue fazer um anúncio no Meta Ads, no Google Ads e assim por diante. Então todo mundo faz isso, né? Agora, se uma marca, uma pessoa domina algo que quase ninguém sabe fazer direito, e é algo que obviamente traz potenciais clientes, ou até traz clientes de fato, ou gera leads de fato, num custo inclusive muito mais baixo, pô, é uma puta de uma vantagem, né? Agora, tem um outro ponto também importante que acontece, que mesmo que essa não seja a estratégia escolhida
por exemplo, para atrair potenciais novos clientes, ou seja, mesmo que usar o conteúdo orgânico para atrair potenciais novos clientes não seja a estratégia escolhida, existe a possibilidade também, que é hoje, como eu estou usando, por exemplo, no perfil do Instagram, de usar o conteúdo só como uma forma de, quando você traz uma pessoa nova, por exemplo, por um anúncio, para o perfil, ela chega no perfil e ela tem algum tipo de conteúdo para ela poder entender de fato melhor o que você faz, quem você é, o que você de fato consegue resolver de problema na vida dela, ou de problema na vida da empresa dela, e assim por diante. Então, o conteúdo ele pode ser usado como não só uma máquina de trazer pessoas novas, como uma máquina também de fazer quem chega a avançar no funil. Porque o conteúdo ele é uma ótima ferramenta para criar confiança, para gerar confiança, para a pessoa de fato saber que, tipo assim, cara, essa pessoa ou essa empresa que realmente tem uma expertise que vai resolver um dos meus problemas ou vários dos meus problemas. Então, eu vejo essas duas linhas principais de usar o conteúdo. Lembrando que alguns negócios, por exemplo, principalmente produto físico, se a gente fala de e-commerce, coisas do tipo, usar o conteúdo vertical, viral, é ótimo para atrair potenciais novos compradores. Principalmente quando a gente fala de viralização, se a gente tem um produto que ele é mais aberto, no sentido de que mais pessoas podem comprar ele, né, faz ainda mais sentido. Muitas vezes para infoproduto, realmente vender conhecimento, a viralização pelo conteúdo orgânico não necessariamente é a melhor, porque muitas vezes traz muita gente desqualificada. Mas quando a gente fala de produto físico, né, principalmente, ou algumas soluções, por exemplo, que são muito mais abertas, às vezes até de SaaS, alguma coisa assim do tipo, pode ser que faça mais sentido. Então tem que entender realmente qual que é a estratégia, né, que isso cabe melhor. Agora, quando a gente fala, eu estou falando muito agora disso tudo, do conteúdo orgânico, né? E isso é muito grande, porque existem várias plataformas, existem vários formatos. Então, existem, sei lá, conteúdos orgânicos verticais, existe o horizontal, por exemplo, no YouTube, existem lives, por exemplo, em plataforma de streaming, tem várias coisas que dá para se pensar, tem newsletter, tem Twitter, tem uma porrada de coisa. O ponto é, eu estou falando especificamente mais do vertical viral, né? Que são os conteúdos que a gente vê no Reels, no TikTok, no Kawaii, no Shorts e assim por diante. E inclusive eles são um ótimo mecanismo, como eu falei também, se você pensa no YouTube, o Shorts é um ótimo mecanismo para levar as pessoas pro YouTube principal ali, para a página do seu YouTube, pro seu canal, para elas assistirem os horizontais. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do YouTube horizontal, o YouTube horizontal e lives, por exemplo, na Twitch ou na Kick, coisas do tipo, são de fato uma ótima forma de criar uma audiência que realmente se torna uma comunidade. Porque o tempo que uma pessoa, por exemplo, passa assistindo o seu vídeo no YouTube horizontal é muito maior do que se ela assistir, sei lá, 15 vídeos verticais seu. E você consegue criar uma narrativa muito mais fácil na cabeça da pessoa quando ela escuta um vídeo horizontal seu, quando ela assiste um vídeo horizontal seu. Então, existem algumas dinâmicas na forma, inclusive, não só de como que essa pessoa cria o relacionamento com aquele especialista, ou com aquele curator, assim por diante, mas inclusive uma diferença em como que a pessoa assiste. Então, por exemplo, tem muita gente hoje que assiste YouTube na televisão. Então, a forma de consumir o conteúdo é totalmente diferente. Então, a pessoa, quando ela vai para o YouTube, ela já está, inclusive, esperando que ela já está num modo diferente de consumo do que quando ela está só, tipo, rolando no Instagram. Então, tem algumas coisas nesse sentido que dá para se pensar. E, inclusive, o YouTube horizontal, se bem feito e, obviamente, feito com propósito, não no sentido de viralizar, mas de trazer a audiência mais qualificada, dependendo do assunto que está sendo falado, dependendo do que quer ser vendido. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na venda de conhecimento, o YouTube horizontal ele faz muito sentido de ser feito, literalmente por conta disso que eu acabei de falar. É muito mais fácil de criar confiança, é muito mais fácil de criar autoridade, a pessoa passa mais tempo contigo e assim por diante. Então, tem muitas pessoas, né, que são, vamos dizer, especialistas e que vendem algum tipo de conhecimento no formato de curso, e-book, agente de IA, consultoria, que seja, principalmente fora do Brasil, que sabe fazer isso muito bem. E aí são pessoas, inclusive, que elas não estão buscando ganhar milhões de seguidores, elas não estão buscando viralizar, não é isso. Elas estão buscando atrair uma audiência extremamente qualificada que tem o potencial de comprar aquilo que ela está vendendo, né? Então, como eu falei, pensar o que vai ser vendido, para quem vai ser vendido, como que vai ser vendido, é extremamente importante para entender onde que o conteúdo deve ser produzido, como que ele deve ser produzido, quais são os objetivos de produzir de fato, né? E assim por diante. Enfim, é isso aí. Só bora.